Falou assim: um compartimento selado de volume invariável é preenchido a 20 graus Celsius com uma mistura de gases propano e oxigênio em proporção estequiométrica. Então, ou seja, a estequiometria da reação dos dois, que é uma combustão, está exata, perfeita. Para a reação de combustão completa, ele falou. Uma faísca é fornecida à mistura gasosa, ocasionando a reação de combustão. O volume do líquido formado nessa reação é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Ou seja, primeira coisa, compartimento tem volume invariável, então o volume aqui é constante, não vai ser uma variável. Tá? O que vai acontecer se o volume é constante? Se eu produzir mais gás, eu aumento a pressão. Se eu produzir menos gás, eu diminuo a pressão. E o líquido não vai influenciar em nada. Denominando-se P1 a pressão da mistura gasosa inicial, a pressão gasosa no interior do compartimento após a reação de combustão completa, pressão final medida a 20 graus Celsius, é igual a... Então a primeira coisa a fazer, pessoal, sem dúvida, é escrever a reação. Tá? A reação é, meu amigo propano, que é o C3H8, vai reagir com o oxigênio, que é o O2, e essa reação vai produzir CO2 e água porque é uma combustão completa. Eu sei disso da onde ele falou comigo, tá? Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer aqui agora, né? Balancear a equação. Então, eu tenho 3 mols de carbono, 3 mols de carbono, 8 de hidrogênio, tem que ter 8 de hidrogênio aqui, 4 vezes 2, 8, 4 Os com 6 Os, 10 Os, tem que ter então aqui 5 oxigênios. Pô, beleza, tá? Agora vem a parte que, digamos, é a parte mais crucial. A pressão inicial chama de P1, tá? P1 é a pressão inicial. E aí, o que acontece? Eu não sei qual a pressão de cada um, só que se eu tenho os gases ali na mesma temperatura, tá? Eu posso falar que a pressão parcial de cada gás, a pressão que cada gás exerce, é como se fosse eles estivessem sozinhos. A soma da pressão de cada um dá a pressão total. E essa pressão é sempre proporcional à quantidade em mol. Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar um artifício aqui, realmente vou ter que usar, do equilíbrio. Fazer uma análise do processo reacional. No início, eu tenho o quê? Eu tenho uma pressão, digamos, P de pressão parcial do meu amigo propano e 5P de oxigênio. Por quê? Se eu tenho 1 mol para 5 mol, a pressão do oxigênio é proporcionalmente maior. Tá? Não tenho CO2 nem tenho água no início, então eu desconsidero isso aqui. O que vai acontecer durante o processo? O famoso reagir, que eu chamo. Tá? Quem reage é reagente. Então, eu sei que se tem uma proporção estequiométrica, eu vou ter a reação completa. Então, desses P's e 5P's, P vai reagir e 5P vai reagir. Tranquilo? E aí, eu faço assim, ó. Formou, que é a terceira linha, é o que vai ser liberado ou formado nessa reação. Não vai ter reagente nunca na linha do formou. Só que aqui no meu querido e amado produto vai ter alguma coisa. Você vai ter 3P, que são 3 mol que vai formar esse cara. E a água são 4P, mas a água não é gás. Então a água é líquido, não vai entrar na história. Tá? Eu não vou contabilizar. Já comecei a ter uma noção melhor do que está acontecendo. No equilíbrio, pessoal, eu vou ter o que eu chamo de saldo. Então, se eu tinha P de C3H8 e gastei P, eu vou ter 0 de saldo. Se eu tinha 5P e gastei 5P, vou ter 0 de saldo. Se eu tinha 0 e formei 3P, vou ter 3P de saldo. E a água, de novo, não entra porque é líquida. Tá? Então, a pressão final que eu vou ter é 3P em relação à pressão inicial. Então, olha só. Agora começa a ficar legal. A pressão inicial, chamei de PI, né? P1 que ele chamou, ela é igual a 6P. Porque ela é a soma, né, de P e 5P. A pressão final, que chama de P2, vamos dizer assim, é 3P. Então, o que acontece? Ele perguntou qual vai ser a pressão final. A pressão final, que eu estou chamando de P2, vai ser metade da pressão inicial. 3 é metade de 6.
Acabou. Só achar uma alternativa que traga que a pressão final é metade da pressão inicial. E tem. É a letra C. Só que ele não botou em fração, ele botou em quantidade, em número decimal. Uma análise não muito complicada, assim, quantos mols de gás eu formo na reação? Quantos mols de gás eu tinha inicialmente na reação? Lembra que o volume molar é proporcional ao número de mols e a pressão, consequentemente, também. Tá? Como não alterou o volume do recipiente, eu posso fazer análise direta sem ter que lidar com o volume. Letra C.